Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista individual com mais um candidato à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Antero Rezende, pela CDU, o ecologista que avança novamente em direção à Câmara Municipal, à cadeira do Poder, eleições que se realizam a 1 de outubro. Temos dado eco aqui aos fins de semana com as entrevistas individuais das propostas que há para apresentar ao eleitorado por parte dos candidatos que se vão reunir aqui também na rádio no próximo dia 15 de setembro num debate conjunto. Para já, vamos então conhecer as propostas de Antero Rezende. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O que é que o leva a mais uma vez se apresentar ao eleitorado como candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira? Muito boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Paulo Sérgio. O que me leva é a vontade de servir também aqueles que são a minha comunidade de Santa Maria da Feira. Não é uma vontade que parte de mim, é uma vontade que parte de um coletivo que é a Conselhia de Santa Maria da Feira, que definiu quais os seus representantes, os seus candidatos, e acharam que eu me enquadrava novamente perfeitamente no projeto que representa a Coligação Democrática Unitária. Assim sendo, fui novamente convocado e convidado para encabeçar a lista à Câmara Municipal. Professor, a CDU foi a terceira força política mais votada, quase duplicando a votação de 2009 nas últimas eleições autárquicas. O que lhe pergunto é que objetivos é que tem para estas eleições depois deste resultado? Mentiria se não tivesse um objetivo de ser eleito. Então seria dar-me por derrotado antes de iniciar todo o debate de ideias que se espera agora, neste mês que antecede o ato eleitoral. Penso que o crescer da CDU neste terceiro milénio é inequívoco. Temos vindo a cimentar a nossa presença. Penso que temos possibilidade de passarmos a ter um grupo parlamentar na Assembleia Municipal e existe sempre a possibilidade de elegermos no mínimo um vereador. A eleição de um vereador para a Câmara Municipal permitiria acabar com uma democracia que não existe porque temos uma maioria absoluta que é avassaladora e que faz terraplanagem, praticamente terra queimada, digamos, a opinião de oposição, a opinião dos outros. Tem sentido no terreno essa possibilidade pela auscultação que vocês vão fazendo também, pelas inúmeras ações que desenvolvem ao longo dos 4 anos? Tem sentido por parte das pessoas essa vontade de mudança e que a CDU possa de novo ter um vereador, como já aconteceu após 25 de Abril? Sim. Não deixa de ser sintomático que não só em atos públicos, mas também enquanto cidadão individual, e me encontro tantas vezes ou num local de compras ou num espaço onde estou em contacto com outras pessoas, que as pessoas se aproximam de mim e me dão o seu apoio, inclusive através de e-mail já recebi. Ainda recentemente numa grande superfície, e sem fazer aqui qualquer quebra de anonimato, uma das vendedoras me disse que o iria fazer, inclusive perguntando-me sobre a festa, e eu não me apercebendo, porque pensei que ela me estava a perguntar da festa da minha freguesia, ela estava a perguntar sobre a festa do Avante, e depois me deu a conhecer o seu apoio. Ainda numa outra situação, novamente uma cidadã me coloca perante uma situação inclusive de se identificar, que eu não a conhecia, e de me fazer também ver que apoiava toda a contestação que nós vimos fazendo na freguesia onde resido, nomeadamente no que diz respeito ao desrespeito, e perdoem-me o português, para com os cidadãos que circulam em determinadas vias da
freguesia e apoiando todas as iniciativas que nós temos tomado e o apoio que nos dá também em relação àquilo que nós propomos, nomeadamente no que respeita a transportes para freguesias que não são servidas pelo Transfeira e que estão carentes de, digamos, de uma rede efetiva de transporte público. Professor, essa força da CDU que diz sentir-se, repercutiu-se também na elaboração das listas para esta eleição em que a CDU apresenta candidatos a todas as juntas de freguesia. É essa força que se sente também para o próprio partido? Sim, repare, a CDU no dialbar deste milénio fazia ou conseguia elaborar, corretamente o termo será esse, 13, 14 candidaturas em 31 freguesias. Hoje nós temos a cobertura total do espectro político municipal. É uma evolução incontornável, porque a freguesia onde não temos uma lista, por mais débil que ela possa ser, e nós acreditamos sempre nos nossos candidatos e nos cidadãos que se dão de si o seu tempo, a sua disponibilidade para pertencerem nas listas, é sempre uma âncora naquela freguesia. Porquê? Porque não estando presente enquanto organização política, os votos têm tendência a ser distribuídos por outrem ou por as pessoas se absterem. Assim, a nossa presença é muito válida neste aspecto, até para dar corpo ao universo que é o território do município. Nós não podemos ter buracos negros, perdoem-me o termo, no meio do município. Um contínuo de presença da CDU é muito importante para o crescer novamente da coligação democrática unitária. E pode-se, de certa forma, em algumas freguesias, terminar com a bipolarização que temos assistido ao longo destas décadas? Penso que sim. Eu tenho presente que, nomeadamente, pelo menos ter um papel decisivo em termos de voto depois nas assembleias. Efetivamente, é essa o nosso primeiro objetivo, é darmos corpo a uma opinião válida, que é uma opinião diferente daqueles que se dizem de um centro político, ou seja, uma opinião mais à esquerda, uma opinião que tem outros valores e que se cimenta noutras ideologias, para também, porque sabemos que 20 a 30% da população não está representada no centrão político, não está. De gente que é ativa nos atos eleitorais. Portanto, temos todo o interesse em fazermos parte das tomadas de decisão nas assembleias de freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, evitando que a democracia seja monocórdica. Quando não há discussão, não se chega a entendimentos, porque mesmo que estejamos perante um erro, não damos por ele. Professor, já vamos às propostas que tem para as várias áreas. Antes disso, pedia-lhe para me fazer um diagnóstico deste mandato de Emílio Sousa à frente da Câmara Municipal. Que avaliação é que faz a CDU? Eu penso que tínhamos razão antes do tempo. Nós dissemos que iria ser a continuidade, e pela parte negativa. Quando Emílio Sousa dizia para os seus eleitores que iria ser continuidade, dizia-o para dizer que não tinham que ter medo, porque o Alfredo iria ter um continuador. Digamos que o príncipe iria nobiliaticamente dar continuidade ao seu progenitor. Infelizmente teve razão, ou seja, se em Alfredo Henriques tínhamos um homem que era eminentemente político, em Emílio Sousa temos um homem do show-off. Ele vive muito do que faz parecer que é, desde a sua indumentária e da sua pose perante os mídia, não é? E depois vamos a espremer, a tentar ver o que é que deu. E faço este mesmo apelo a todos os munícipes, a todos os eleitores feirenses. E o que é que deu? Deu nada. Deu exatamente 4 anos que, se mantivessem os pelouros que existem, os mesmos gabinetes, os mesmos departamentos, e não tivéssemos nem Emílio nem Alfredo, tudo teria sido feito da mesma maneira, porque aquilo é
são políticas de gabinete, não são tomadas de decisão, ou implementação de ideias que façam projetar o município no futuro. Muito do que se diz de que Emílio é um impulsionador para o emprego da indústria, mas onde estão as firmas? Provem-me, mostrem-me as áreas que estão aí já prontas a produzir, a elaborar. É completamente show-off, não existe, está vazio, o território continua com as mesmas unidades, ou até se calhar com menos do que as que existiam em Santa Maria da Feira há 6, 8 anos. Muito bem, entramos então nas áreas em que a CDU aposta para apresentar ao eleitorado. A ação social tem merecido sempre da coligação uma grande preocupação. Vai continuar a ser assim, professor? Nós não somos por uma política de esmola, de andar a tentar fazer com que o pobre se cale porque lhe demos a migalha. Nós achamos que os cidadãos têm direitos que deviam estar atendidos porque a Constituição assim o prevê. Infelizmente vivemos numa democracia que tem uma Constituição avançada no seu tempo e para o tempo que está e infelizmente não se cumprem muitas das situações. E falamos na vertente de termos ainda uma sociedade fraturada, onde vivemos num micro-país que tem grandes fortunas, mesmo medíveis comparando a nível mundial, e ao mesmo tempo temos 2 milhões de cidadãos e cidadãs que estão no limiar de pobreza. Isto não pode acontecer. Nós estruturamos o país e o município foi estruturado à imagem do país em baixos vencimentos, em produção barata, mão de obra barata e não qualificada. O país evoluiu porque conseguiu um dos principais desideratos que a Constituição nos propunha, que era qualificar a população, levar a população à escola. O país conseguiu qualificar os seus jovens e até com um grande sucesso a nível mundial, e hoje continua a ter uma atividade que só agora começa a inverter ligeiramente a atenção para as qualificações que os nossos jovens têm. Ao mesmo tempo temos uma população ativa, que tem um nível de literacia relativamente baixo em comparação com o todo europeu e que não tem capacidade de competir em nada com os restantes povos europeus. Não tem neste aspecto, não é? Porque trabalha e ganha mal, porque trabalha e muitas das vezes não consegue suprir as suas necessidades básicas, mínimas básicas, como sejam a saúde, ou comprar os bens mínimos para os seus filhos, ou ter direito a um período de gozo de férias, etc, etc, etc. E nós não podemos concordar. Portanto, as políticas sociais, apesar de ter vindo a dar passos ainda relativamente frágeis, têm sido no sentido positivo, mas está muito aquém daquilo que era desejável, que era não haver necessidade de andarmos com situações de remedeio. Ou seja, termos uma população que ainda tem escalões de IRS para vencimentos abaixo de 1 milhar de euros e depois acharmos que é uma exorbitância quando se diz que os que têm escalões vencimentos acima de 40 mil euros que estão a pagar fortunas. Não, nós infelizmente somos um país muito desequilibrado e há que o equilibrar, porque o país não vive só dos pensadores, também vive da força motriz, que é a força dos trabalhadores, a força daqueles que estão diariamente no seu posto de trabalho nas fábricas. E se tem sido crítico na política social também do município, apesar de muitos dizerem que é dos pelouros que melhor funciona, a CDU tem uma perspectiva diferente por aquilo que vai encontrando na realidade? Eu penso que a parte social teve um crescimento e um boom na década de 90. O município, inclusive, nesse período, contrai um endividamento que depois teve dificuldades em estabilizar. Tal era a carga de juros que pagava. Mas, infelizmente, se formos hoje àquilo que foi a construção social
e que não está vazia, pelo contrário, tem procura e não tem capacidade de oferecer àqueles que procuram habitação social, pouco foi feito, nomeadamente, por exemplo, a nível das construções que são do domínio da Câmara. Ainda nestes últimos dias... Está a falar dos bairros sociais, dos bairros sociais. Nestes últimos dias tive a oportunidade de me deslocar entre vários desses aglomerados habitacionais e podemos constatar que, apesar do brio e do gosto de partes importantes das populações que aí residem, que inclusive têm todos os logradouros e jardins meticulosamente trabalhados e com materiais muitas das vezes pobres, mas muito cuidados, ao lado estão imóveis que vão perdendo coberturas, como sejam as suas tijoleiras e pinturas exteriores. Temos ainda coberturas de fibra ou cimento em alguns casos. Temos passeios e escadarias, muitas das vezes por acabar, em betão. Etc, etc, etc. Para não falarmos depois, por exemplo, que as áreas que ali deviam de existir, porque residem ali muitas das vezes muitas crianças, não têm qualquer equipamento lúdico para estas mesmas crianças. Tirando um ou outro caso em que foram construídos naquela altura em que Alfredo Henriques construiu as tais 2 dúzias de rinques a céu aberto, não foram sequer construídos em nenhum caso parques infantis ou parques geriátricos, não há nenhuma destas infraestruturas. E depois a segurança é dúbia também, como tem vindo a público, não é? Nós temos nova intervenção para fazermos nesse campo e contrariamente ao que o município, através da sua vereadora Cristina Tenreiro, fez crer que estava tudo debaixo do seu controle, temos muitos parques infantis altamente degradados, com as madeiras em apodrecimento, com os pisos afastados, com os pisos ondulados, com equipamentos que já não são sequer possível ter nesses parques, porque foram eliminados dada a sua perigosidade. Temos também verdadeiras cerejas, como é o caso de, no parque infantil, no mega parque infantil das Termas das Caldas de São Jorge, dois mini placares onde está escrito mais ou menos estas palavras: a Câmara Municipal não se responsabiliza por qualquer situação que aconteça neste parque. Isto é caricato, isto é ridículo, porque a Câmara tem a obrigação como proprietária de se responsabilizar, inclusive tem a obrigação de ter um seguro para acidentes que ali possam acontecer. E foi garantido numa das reuniões de Câmara pela vereadora de que efetivamente existia esse seguro. Se existe, não está publicitado e é obrigatório. Não se sabe quem é o dono do parque, não está lá em lado nenhum. Não tem os números obrigatórios de segurança, nomeadamente de socorro, etc, etc, para lá de não estar restrito, ou seja, tem que estar vedado à saída das crianças, porque uma criança, como todos sabemos, inopinadamente pode abandonar um local e está ali ao lado de uma via onde circulam veículos automóveis. Professores, viramos-nos para outra área, na educação, uma área de resto que lhe é também muito querida, por todos os motivos. A falta de mais oferta no ensino secundário é o principal tendão daqueles, utilizando aqui uma expressão futebolística da educação e uma das maiores preocupações da CDU no Conselho? A Câmara nunca cumpriu com uma obrigação, que era implantar a sua Carta Educativa. A Carta Educativa, feita em 2005 pela vereadora Conceição Ferreira, foi um dos últimos trabalhos que ela fez. Terminou ou culminou com 3 conferências no antigo Salão Nobre, onde estavam representadas, digamos, os 3... O município foi mais ou menos dividido em 3 partes e onde eram dadas a conhecer as modificações que iriam ser implantadas, quer a nível da rede de obrigação da Câmara de jardins infantis e de primeiro ciclo, quer a nível de rede escolar, que é a obrigação do Ministério da Educação, como são as escolas básicas de segundo e terceiro ciclo e secundárias. Também se falava ainda das instituições de ensino superior que existem no município, sendo privadas. Acontece que
Uma das ideias que a Fundação que elaborou esse mesmo documento, que constituía a Carta Educativa Municipal, chamava a atenção que havia um grande desequilíbrio no que diz respeito às escolas ou os agrupamentos que existiam na altura, ainda eram agrupamentos do ensino obrigatório até ao 9º ano, e o número de escolas secundárias. Tínhamos 10 na altura e secundárias tínhamos a secundária da Feira e a secundária de Fiães, que é uma escola de menor dimensão. Apontava esse mesmo documento a necessidade, no mínimo, de, na zona da Cortiça, nomeadamente na zona que poderia ser de Passos de Brandão, porque existia e ainda existe ali uma instituição de ensino superior, não havendo sequer secundário em Passos de Brandão, se justificava a construção de uma escola de ensino secundário. Efetivamente, houve um regredir da população estudantil, mas, ao contrário do que nos fizeram crer, nomeadamente o governo PSD-CDS anterior ao do Partido Socialista atual, houve um aumento da população no ensino secundário, porque passou a ser obrigatório o ensino até ao 12º ano ou até aos 18 anos de idade. Portanto, houve um acréscimo de população no ensino secundário. Portanto, não deixou de se justificar as escolas secundárias. E o facto é que, hoje, se o agrupamento de escolas da Feira não tivesse feito a agregação com a Carlos Alberto Ferreira de Almeida, vulgarmente conhecida por Escola do Cavaco, hoje a secundária não podia ter lá alunos de segundo ciclo, necessitava dessas instalações. E o mesmo acontece com a escola de Fiães, a secundária de Fiães. Se nós também mostrássemos aos nossos alunos, aos alunos que estão em idade de ensino obrigatório, que tínhamos escolas com qualidade e que tinham também nessas mesmas escolas os cursos que lhes são apetecíveis, não veríamos de certeza centenas e largas centenas de alunos, friso bem, são largas centenas de alunos, a abandonar o município indo para São João da Madeira, prioritariamente, vão largas centenas de alunos para São João da Madeira e também para Espinho, Ovar e outras localidades, mas maioritariamente serão para São João da Madeira e para Espinho, nomeadamente para a Manuel Laranjeiro. Estes mesmos jovens, ao saírem do município, criam também depois movimentos pendulares de transportes e de necessidades até de aquisição de bens, etc., fora do próprio município. Portanto, o município tem todo o interesse em criar atratividade na rede escolar para os jovens que são do município. Só tem a perder com estes miúdos que saem, perdoem-me o termo miúdos, porque são já em várias escolas jovens maduros, têm todo o interesse em mantê-los cá. Professor, o que é facto é que ouvimos constantemente a sacar responsabilidades aos governos e aqui digamos assim, têm que ser avaliados tanto os do PS como os do PSD e nenhum tem dado ou nunca deu seguimento a essa pretensão do município. Tem havido também alguma inércia por parte do município em não saber lidar com esses governos? Efetivamente assim é. Eu relembro que era o Marques Mendes um ministro pujante e esteve em Santa Maria da Feira e fez a afirmação de boca grande: vamos construir em Santa Maria da Feira uma secundária. Eu relembro que o município da Feira, ainda com Alfredo Henriques e já com Emílio Sousa, tiveram mandatos de consonância política, de colorido político, e nunca conseguiram nada em sentido contrário. Pelo contrário, o que se verificou foi, por exemplo, vermos a Câmara assumir a construção da Fernando Pessoa do seu orçamento e depois a ser indemnizada do Orçamento de Estado. Vimos, por exemplo, a escola de São Miguel de Souto desaparecer quando estava nos PIDACs, e outras situações idênticas. Vimos, por exemplo, em outros tempos, a escola da Rifana não ver levada a efeito a construção de 6 salas, que seriam o que daria o secundário em Arrifana, e outras situações similares. Porquê é que isto acontece? Acontece porque falta, efetivamente, peso político, quando anda para aí muita gente a dourar galões, nomeadamente no PSD, peso político no nosso município. Efetivamente, o município tem um peso a nível territorial, nós somos dos maiores municípios a nível nacional e não fazemos valer esse peso no que diz respeito à atividade política.
Professor, relativamente a esta questão, gostaria de ouvir a sua opinião e da CDU quanto à localização dessa mesma escola. Tem sido discutida e são várias as nuances entre os quadrantes políticos. Na sua perspectiva, onde é que ela faz mais falta, onde é que deveria ser enquadrada? Paulo Sérgio, como sabe, as escolas de nível secundário são instalações do Ministério da Educação. Sim, mas o município pode dar um parecer. Aliás, o parecer do município já aqui foi revelado pela vereadora de que seria para Passos de Brandão, por exemplo. Mas há quem defenda, por exemplo, o Nordeste, Lobão, Canedo, até Argoncilho. Eu até compreendo essa proposta, sabe porquê? Se nós colocarmos essa hipótese de irmos para o Nordeste, sei lá, Santiago Lobão, temos fortes possibilidades de captar a população de Castelo de Paiva, que está também ali numa periferia próxima, ou até da Lomba, que tem uma dificuldade, que é o município de Gondomar está do outro lado. Está ali entalado. Exatamente. Há tudo essa... Mas nós não podemos estar aqui a tentar pescar. Isso é o que faz São João da Madeira à feira. Passa a vida a lançar a rede. E lança noutros âmbitos. E eu ainda não falei aqui, também não foi questionado, mas a minha intervenção foi para o outro lado. Por exemplo, temos um déficit grande de berçários. As freguesias da feira têm um déficit muito grande de berçários. E uma das maneiras de fixarmos a população já no berço é o berçário de proximidade. Porque o que acontece é que muitas das vezes o jovem casal leva o seu filho ou a sua filha e vai a procurar uma ama ou um berçário perto do seu local de trabalho. Por questões de segurança, por questões até de... financeiras também, não é? Exatamente. Se nós tivéssemos berçários nas freguesias, isto era uma maneira de fixar a criança logo à partida de tenra idade. E não o fazemos. Continuamos a achar que não temos de o fazer. Temos de o fazer. Acontece que temos aí freguesias que têm na sua população destes níveis de primeira infância, têm excesso de população. A própria Carta Educativa indicava-o. E temos populações, ao contrário, que são escassas em relação à população que aí reside. É o caso de Fornos. Fornos que tem uma população extremamente jovem, não tem berçário e tem déficit, por exemplo, no primeiro ciclo. Porquê? Porque há uma deslocalização das crianças ainda novinhas, em idade de berço, para outras freguesias. Depois, há toda uma vontade dos progenitores de manter os grupos de crescimento, não é? Os amigos, etc. E depois essas crianças nunca mais voltam às escolas de base, de raiz, da freguesia de onde são. E a localização que defende? Passos de Brandão? Está ao lado do município nesta questão? Era o que estava previsto pelo estudo, e quem sou eu para contrariar este estudo? Mas o estudo também dizia, Paulo Sérgio e amigos ouvintes, que ao assumirmos a escolaridade obrigatória até aos 18 anos e até ao 12º ano, e ainda bem que o fizemos, apesar de muita gente ter opinião em contrário, acompanhámos a União Europeia na sua generalidade, a necessidade de escolas secundárias seria similar às escolas básicas, porque havia toda uma continuidade, um percurso até ao 12º ano. Acontece que, se nós mantivermos como estão as escolas básicas que ainda temos e que se vão manter, como estão, sem secundário, a tendência é os jovens tentarem se inserir nos grupos etários que lhes estão acima e então não se revêem na escola onde estão e querem ir sempre para as escolas dos maiores, entre comas, não é? Os que estão acima. São esses que eles querem copiar enquanto seres humanos, não é? E então há um esvaziar muitas das vezes, até já no terceiro ciclo. Porquê? Porque eu vou para a secundária e depois tenho lá lugar. E é isto que depois desequilibra as redes e os quadros docentes, etc, etc. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque a estabilidade da rede é essencial para os projetos educativos dos agrupamentos. E não havendo estabilidade, depois andámos a remendar e andámos a fazer de conta. Professor, deveria haver, em sua opinião, também uma maior aposta no ensino profissional para ir de encontro, por exemplo, às necessidades do próprio mercado, que, como sabemos, tem sofrido constantes mutações?
Assim é, apesar de a opção do ensino em Portugal já tem uma grande vertente de profissional e vocacional. Mas havia aquele estigma de que ir pelo ensino profissional em detrimento do ensino universitário era depreciativo para os próprios pais, para os alunos, principalmente às vezes mais para os pais até. Sim, Tem-se perdido um bocadinho esse estigma na sua perspectiva e tem-se adotado esse incentivo? Cada vez mais é injustificado, como sabe, Paulo. Claro que sim, até porque as oportunidades surgem muitas via profissional. Como sabe, ao longo de uns anos, a sociedade portuguesa procurava, até porque havia muito fazedor de opinião, que a isso o levava, procurava, digamos, o bom emprego, não é? Hoje temos muitos jovens que seguiram o tal mito do bom emprego e estão desempregados a longa data. Temos hoje passa de 200 mil jovens que nem trabalham nem estudam. E muitos, inclusive, é que têm habilitação superior. Isto é extremamente desmotivante e pode levar a que se tenhamos aqui... E muitos também que exercem atividade no setor para o qual não tiraram especialização, Exatamente. Porquê? Porque depois tiveram uma questão de sobrevivência, não é? Não quer dizer que a escola não tenha razão de existir. A sociedade tem a escola porque há uma necessidade de formar os seus elementos. A escola, que vem da antiga Grécia e da Roma, era a sociedade. A sociedade delega numa instituição com paredes e com pessoas que a formação dos seus jovens, ou seja, a renovação da sua própria identidade passa também pela própria escola que se renova. O que acontece é que nós hoje temos mais de 1 milhão de portugueses na escola. É sem sombra de dúvidas, um dos grandes sucessos do 25 de Abril. O 25 de Abril nós tínhamos cerca de 25 mil indivíduos no ensino superior. Hoje são centenas de milhares que temos no ensino superior. No 25 de Abril, as mulheres eram parte pobre. Ir à escola uma mulher era quase, digamos, uma afronta à educação autoritária que existia em Portugal. A figura do homem, do progenitor. Era fazer a 4ª classe e nem todas, exatamente, não é? Era ler, escrever e ser boa dona de casa. Hoje, a maioria dos estudantes do ensino superior são mulheres e com resultados estrondosos, não há dúvidas disso. Agora, como é que aproveita uma sociedade como a portuguesa? A sociedade portuguesa tem de aproveitar esta capacidade que tem. Porque, quer queiramos, quer não, é uma das principais riquezas de Portugal, é a juventude que tem, a formação que essa juventude tem. E vejam a procura que temos internacional sobre determinadas áreas de formação que em Portugal são tidas como de grande qualidade. E o Conselho necessita disso, na sua opinião, até pela indústria que tem e pelas oportunidades que poderiam surgir do mercado? Terá nitidamente fazer uma inversão do tipo de atividades empresariais e industriais que tem. Ao contrário do que dizia Emílio Sousa, não é agora com o setor 4, não é? As tecnologias de ponta que vamos passar a ser um município da frente. Isto não é uma coisa também que se faça com estalar dedos, também convém dizer isto. Porque quando Emílio Sousa vai a uma conferência e faz estas afirmações, até parece que ele diz uma coisa ou aponta uma coisa e que se consegue. Não. Temos sociedades que tecnologicamente avançaram em relação a outras. Porquê? Porque foram fazendo apostas sistemáticas naquele sentido. E vejam-se, por exemplo, pequenos países ou da dimensão do nosso, como a República Checa, ou a Bulgária, ou a Bélgica, como é que conseguem? Conseguem porque fizeram apostas na formação dos seus jovens em determinadas áreas do saber e depois toda a implementação de atividade empresarial e industrial deu ali também raízes e razão de ser àquela formação de jovens na sociedade de que fazem parte. Portugal não pode continuar a achar que só se dá formação porque este é um setor viável, porque eu continuo a dizer, porque é que eu não hei de estudar História se é esse o meu interesse. Não estudo História porque não há lugar no mercado de trabalho como professor de História, não. Os jovens devem seguir e adquirir a formação que lhes dá prazer. E se conseguirmos juntar
há também a nuance de depois termos uma atividade cimentada nessa mesma formação, aí temos alguém que vai ter sempre um percurso de vida que lhe vai dar a felicidade, porque muitas das vezes o que nós vemos é gente que fez uma formação, depois tem uma atividade que lhes contraria o ego e a vontade e até a razão de ser, depois temos pessoas frustradas nos seus postos de trabalho. Professor, para fecharmos a área da educação, não poderia deixar de falar de uma questão que a CDU trouxe à ribalta e à agenda informativa, que tem a ver com a falta de ligação do saneamento a várias escolas do setor público e do Conselho. Esta tem sido uma das grandes críticas e um dos maiores problemas identificados pela CDU também. Um dos maiores. Porque estamos a falar de saúde pública, não é? Porque poderíamos juntar aí também a questão de ainda termos superfícies de escolas e de jardins com coberturas de fibrocimento, com amianto incorporado. Quando sabemos que já existe, inclusive, todo um plano para a sua retirada. E sabemos também que o município já começou essa retirada há longa data. Faz agora 14 anos que o município assumiu que iria retirar as coberturas de telhas de fibrocimento com amianto incorporado. Ainda mantém em jardins infantis que estão em atividade. Ao mesmo tempo, achamos que é vergonhoso o facto de alguém que está à frente de um poder de proximidade, que tantas vezes serve de exemplo, ou pode ter, inclusive, nos seus atos, uma tentativa de ficar como exemplo, uma Câmara Municipal, não ser exemplo no domínio ambiental, no que diz respeito às águas residuais. E quando temos uma Câmara que usa dois pesos e diferentes medidas com os seus cidadãos, no que diz respeito à pressão que exerce sobre os mesmos para a ligação do saneamento, depois não conseguimos entender como essa mesma Câmara, questionada sobre a rede de escolas que tem e jardins infantis, se já estavam todos efetivamente ligados à rede que já é total no município de águas residuais, temos a resposta de que aproximadamente 4 dezenas dessas mesmas instalações escolares estão ainda servidas por fossas. As fossas sépticas foram um remedeio que hoje se sabe não é o mais adequado, porque há perdas para os lençóis freáticos que depois levam a contaminações das águas doces de consumo. Acontece que o município ainda tem situações mais ridículas. Tem situações, por exemplo, que, no nosso entender, são de extrema gravidade, que é continuar a cobrar através da sua concessionária tarifas de águas residuais em aglomerados habitacionais que estão servidos por mini-hectares compactas que não fazem qualquer tratamento. Isto acontece em alguns aglomerados, nomeadamente aglomerados que utilizaram esta tecnologia que não é assim tão antiga como isso. O que é que acontece? Estes sistemas não tratam, a não ser mecanicamente, as águas residuais e depois debitam águas impróprias nos ribeiros e linhas de água que lhe são adjacentes. Uma vez estamos a falar de ambiente e, por consequência, também de saneamento, a Indáqua, precisamente, tem sido outro tendão daqueles deste Executivo, onde têm superado imensas críticas de toda a oposição relativamente a esse contrato que foi assinado com a empresa e que, na opinião da oposição, com consequências muito nefastas para os feirenses. Aqui a CDU tem sido uma das forças que mais tem levantado a voz nesta matéria também, mas que não se vislumbra fim à vista, não é? Não poderemos ter outra oposição a não ser essa, porque nós não podemos concordar com um contrato que é nitidamente de leão para a concessionária e que trata de forma violenta os municípios. Nós tínhamos uns serviços municipalizados insípidos. Na década de 80 teríamos cobertura para 3 a 5 mil feirenses. Seria
praticamente só a cidade. Águas residuais, tínhamos uma mini etar na feira que quase não trabalhava, só fazia a recuperação de lamas, nada mais. De lamas biológicas, não é? De lamas dos resíduos biológicos que vêm nas águas residuais. Acontece que a opção do então dirigente político máximo do município, Alfredo Henriques, foi proceder de forma, a nosso entender, leviana à concessão a privados. Não era obrigatório. Na altura, mentirosamente, e friso bem, foi mentirosamente, passaram a ideia de que tínhamos que fazer porque era obrigatório. Interessante foi verificar, por exemplo, que na Holanda, à mesma época, foi feita a mesma pergunta à Comissão Europeia e foi respondido que não tinha caráter obrigatório. Fizeram a concessão a privados. Na altura, a discussão cingiu-se um tanto ou quanto ao Partido Social Democrata e ao PS, que inclusive tinha vereadores a tempo parcial ou sem pasta, ou como é que é de dizer, que inclusive estavam com o pelouro das águas e saneamento. Esta concessão a privados começou com um contrato com uma longevidade que rondaria os 25 anos, e depois foi sucessivamente renegociada por diferentes vicissitudes e hoje temos um contrato que vai durar 50 anos. Isto é uma enormidade. Porquê? Porque somos o município que mais caro cobra da água de consumo e que tem as tarifas mais elevadas para os utentes, embora eles queiram tratar-nos como clientes. Somos muito mal servidos e para cereja no topo do bolo, porque isto daria aqui uma conversa muito longa, temos vindo a receber nos últimos dias, e friso bem nos últimos dias, queixas sucessivas de munícipes que recebem cartas registadas a dizer que vão ser alvo de corte da água, quando efetivamente não lhes chegou a carta da cobrança mensal. E isto deve-se a quê? Deve-se ao facto da concessionária ter optado por distribuidores próprios do seu próprio correio, que trocam as caixas de correio e depois os prejudicados são normalmente a raia miúda, ou seja, o povo. O povo é que depois tem que dar o litro para resolver as situações. Tem o caso... E que é difícil de provar uma situação dessas, porque o que acontece é que o caso de uma cidadã que nos últimos 3 meses viu consecutivamente isto acontecer-lhe. E confrontada com a situação pensou, está a acontecer alguma coisa comigo, mas foi verificar com outros vizinhos e também já aconteceu a outros vizinhos. Portanto, há aqui uma questão de respeito pelos utentes que não está a acontecer minimamente, nem salvaguardada e que exige uma tomada de posição novamente da Câmara Municipal, que é a contratualizante e tem que exigir a que é contratualizada, que é a Indáqua. Portanto, da sua perspectiva, como é que se resolve esse problema? Uma ação mais enérgica da Câmara é aquilo que a oposição defende e pública, mas há quem defenda também o reverter, rasgar o contrato, como se diz na gíria, não é? Pode ser uma expressão feia, mas é dito por muitos. Já aqui foi defendido pelo Bloco e também pelo CDS, que diz que em última instância deverá avançar-se para aí, depois de esgotadas todas as possibilidades. Qual é a posição da CDU sobre isto? A posição da CDU é inalterada. A posição sempre foi a mesma. Já o CDS, como acaba de dizer, faz um bocadinho o surfar da onda conforme lhe dá jeito. Porque, entretanto, depois quando vota ao lado da Câmara Municipal, vota ao lado do PSD. Acontece que, efetivamente, nós temos vindo a assistir o reverter de contratos, ou seja, voltar aos municípios com a água de consumo, que, em nossa opinião, como bem incontornável e insubstituível, nunca deveria ter sido privatizado. E isto está a acontecer não só em Portugal, mas também noutros países. Um dos países pioneiros em empresas de águas e saneamentos foi a França. Há mais de 100 anos que já em França existiam firmas de distribuição de água. Era uma opção que se calhar em Portugal ainda nem sequer se colocava porque era residual as localidades que tinham água de consumo canalizada, excetuarmos Porto e Lisboa e Coimbra. Acontece que com o assumir de datas deadline, digamos, e perdoem-me o estrangeirismo, parte da União Europeia, de que os países tinham de avançar para
a água de consumo tratada e o tratamento das águas residuais, Portugal, que estava muito atrasado em relação a outros países, viu nos privados uma possibilidade de investimento mais rápido e de obra mais depressa executada. E enganou-se nitidamente, porque andámos desde a década de 80 a empurrar com a barriga a data para fazermos o saneamento em Santa Maria da Feira. E não se pense que ficámos contentes porque já temos a taxa de cobertura de água de consumo mais ou menos acima dos 90% e que as águas residuais também encaminhar-se-á para lá e que estamos adiantados em relação a alguns municípios. E relembro, por exemplo, o Ovar está ligeiramente mais atrasado e tem muito mais obra a fazer. Não. O mal dos outros a nós não nos contenta. O que nós queremos é que o povo, a população, os cidadãos estejam bem servidos. E neste caso da água, não podemos ver cidadãos a ter que abrir a carteira e colocar em cima da mesa questões de eu não posso consumir mais, porque não têm sequer acesso a uma tarifa social. E nós, ao contrário do que alguns dizem que é um município à frente, efetivamente somos à frente, mas pela negativa. Em 308 municípios, cerca de 80 não têm tarifas sociais. A Feira é um deles. Os outros 200 e muitos municípios têm tarifas sociais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se discrimina positivamente. Imaginemos um cidadão ou uma cidadã de idade em relação, por exemplo, a um supermercado ou um restaurante. E tem lógica, porque estão ali a usar a água numa função comercial e não de sobrevivência. E nós vemos cidadãos que uma questão de euro para trás ou euro para a frente não é de sumenos, enquanto que uma superfície comercial ou uma entidade empresarial é pouco relevante, porque muitas das vezes esses custos são incorporados nas faturações. Não é a mesma coisa. E a Feira, se aplicasse as tarifas sociais, por exemplo, que discriminam positivamente, como a EDP faz, teria uma população-alvo de 8 a 10 mil, grosso modo, não andaria muito longe de um quarto, um quinto da população, teria direito a tarifas sociais que discriminam positivamente esses agregados. Portanto, fica clara a remunicipalização como defesa da CDU, que sempre defendeu. Temos, inclusive, municípios que são geridos e que têm à frente a CDU que estão a fazê-lo. E com saídas muito, muito interessantes. E convido as pessoas, por exemplo, a verem Seixal, por exemplo. E outros que não sejam da CDU, como a Mafra, e que estão a ponderar, inclusive, os custos totais e a longo prazo como é que podem, fazer diluir esse volume económico para voltar com as águas. Também há outras situações, naturalmente, é preciso dizê-lo, que não correram tão bem, como por exemplo Barcelos, não é? Porque meteu pelo meio campanhas políticas e indivíduos que se zangaram como as comadres. Porque Barcelos, como sabe, inclusive ganharam-se eleições baseado na ideia de que nós vamos voltar com as águas para o município. E depois também houve um fim-capé da parte da própria concessionária. Repare, nós fomos visitados, inclusive, por uma delegação de municípios de Munique para ver quais eram as mais-valias de se privatizar as concessões de água. E há um filme, já o disse inclusive nesta rádio, os cidadãos podem procurar, um filme na internet, onde se mostra, na região de Penafiel, e eles concluem, não há melhorias do serviço, não há benfeitorias para a população, nem há qualquer ganho ambiental com esta concessão. Pois não. Se mete no meio da engrenagem alguém que quer tirar lucro, como é que pode ser benéfico para a população? Só nas cabeças ilustres daqueles que pensam em função do cifrão. Muito bem, viramos para outra área. Fala-se muito em pleno emprego para o Conselho, dentro de 2 anos no máximo, é dito pelo Presidente da Câmara, sucessivamente. A perspectiva da CDU é que se vive esse oásis no Conselho em termos de investimento e de emprego? Não. Longe disso, muito longe disso. O município da Feira perdeu grande parte da sua população ativa e, infelizmente, população ativa jovem, porque emigrou. E também migrou para as cidades mais apelativas e áreas mais apelativas do país. A prova disso é que o objetivo
do crescimento dos censos vinha sendo paulatinamente atingido e nós, em vez de estarmos a crescer, perdemos e estamos abaixo de 140 mil habitantes. Quando as projeções que eram feitas para o município da Feira apontariam já para estarmos no limiar dos 150 mil habitantes. Não vamos para lá. Acontece que nós hoje vivemos numa sociedade global, um mundo global. O chamado condomínio da terra, não é? O que não deixa de ser, em muitos casos, nefasto ou perigoso, porque, efetivamente, aquilo que muitas das vezes caracterizava uma determinada sociedade, que se dedicava a uma determinada arte ou produção, e que era característica, hoje pode ser produzida em qualquer outro canto do mundo. O primeiro grande exemplo que levou à distribuição de uma economia importantíssima na nossa região foi o destruir da marca Oliva. Foi, digamos, é o protótipo dessa destruição. O que se pretendia era a marca, e passado pouco tempo da ITT, uma multinacional, ter comprado as marcas da Oliva, passou a fazer as máquinas de costura na Formosa. E lá se foi a Oliva. A partir daí foi um verdadeiro perder da areia pelo meio dos dedos. Nunca mais a Oliva foi a grande indústria que era. Hoje a sociedade tem que estar estruturada em setores bem diversificados de produção, porque se nós nos especializarmos numa determinada área, as evoluções são de tal maneira rápidas que o que hoje é uma necessidade, amanhã é uma desnecessidade, ou já nem se usa. E aquilo que caracterizava a atividade do ser humano, que era imaginemos, o meu falecido avô foi tipógrafo toda a vida, ele hoje já estaria desempregado. Porque ele trabalhou aqui na Gráfica Feirense. Hoje um homem faz a composição que fazia toda uma fábrica, num computador. E quando aqui há uns anos nós tínhamos toda uma fábrica de calçado, por exemplo, se estruturava num setor, por exemplo, dos pregadores, hoje uma máquina prega tanto como um setor todo de profissionais de pregar calçado. E prega biqueiras e calcanhares com uma velocidade e uma perfeição que muitas das vezes o homem não consegue. E o que é que isto tem que fazer ponderar? É que a sociedade ocidental e a sociedade que nós queremos equilibrada e justa e inclusiva tem que atender a todas estas grandes cambalhotas. Porque aquilo que os sociólogos dizem é que este século vai ter situações em que 1 em cada 3 não terá nunca emprego. Então, e o que é que fazemos a estas pessoas? Porque depois é um problema também até de saúde pública. Porque as pessoas que nunca vão ter um emprego, como é que elas vão sobreviver? Como é que elas vão conseguir viver? Porque como é que uma pessoa que terá como futuro nunca ter uma atividade que lhe dê uma remuneração, que lhe dê direito a uma vida condigna de família e estabilizada, os seus bens, os seus quereres? Tudo isto tem que ser ponderado. Mas a feira está à parte disso, porque, segundo o que diz o Presidente, vamos ter pleno emprego até antes de 2 anos. O Emílio Sousa está deslocado da realidade. Não sei o que é que o levou a fazer essa afirmação. Mas pelos investimentos previstos para as zonas industriais, por exemplo? As zonas industriais da feira são verdadeiros desertos, desqualificados. Não é isso que ele diz? Mas são. Ele pode dizer até que são verdadeiros pontas de lança do MIT, mas é falso. Ele pode dizer o que quiser e sei que tem cobertura para o dizer muitas das vezes. Agora, eu se me deslocar, eu tenho muitas das vezes presente que algumas áreas de comércio próximas até do município têm mais movimento que qualquer área industrial de Santa Maria da Feira. Há um retail park aqui junto da 109 que deve meter muitas das áreas industriais, empresariais e comerciais da feira num bolso, dado o seu movimento diário. Entretanto, temos efetivamente atividades que são únicas, não digo o contrário. Mas não temos nada que nos qualifique ou diferencie dos municípios à volta. Não temos. Oliveira das Mães, por exemplo, tem uma atividade incontornável a nível mundial, que é a indústria dos moldes. E que faz, inclusive, tem nome a nível mundial. Nós temos a cortiça, mas a cortiça enquanto matéria-prima, porque a nível tecnológico a cortiça avançou no sentido da sua produção dos artefactos de cortiça, mas a tecnologia que é incerta, por exemplo, no setor dos moldes,
é alta tecnologia. Alta tecnologia. E ali, muitas das vezes, vem a tecnologia que é tão sofisticada que é segredo, que vem da indústria automóvel, que vem ali para Oliveira e para Leiria também. Nós não temos nada deste âmbito. Já, por exemplo, o Val de Câmara tem uma atividade à volta dos grandes recipientes e à volta dos recipientes em cromados e nicelados ou inoxidáveis, como dizemos, que também são únicos. Depois, Severo de Voga tem a nível de indústria pesada de produtor de geradores eólicos, que são nitidamente, que marcam a diferença em relação a vizinhos, não é? Agora, a feira tem o setor de calçado, mas o setor de calçado também é um setor que tem evoluções tão rápidas que, se nós não acompanharmos e não estamos na crista da onda, somos nitidamente esmagados. E somos esmagados porquê? Porque o setor de calçado hoje tem tecnologias que são dominadas por italianos, portugueses, espanhóis e também na América, etc. Mas muita dessa tecnologia vem de onde? Vem do sudoeste asiático. Até maquinaria daí vem. O professor não acredita então nesses investimentos que têm sido anunciados por Emílio Sousa? Eu sou como o São Tomé, ainda não vi nada que me mostrasse que há ali milagre. Há uma construção de uma unidade. Demias Kitchen. Mas não vai de encontro à tal indústria que marca a diferença, não vai. É um setor agroalimentar. Não vai, portanto, de encontro ao que o Emílio Sousa estava a dizer. Ao mesmo tempo, o PERM, o Parque Empresarial de Recuperação de Materiais, que já não o é, não se vê também lá nada a crescer. Passei lá a semana passada. Vejo ruas. Mas recentemente Emílio Sousa fez uma reunião com os jornalistas e mostrou um mapa com os lotes que supostamente estão vendidos e mais de 60% do PERM estará vendido, segundo ele. E o que é que isso prova? Que há investimento? Em lotes? Previsto? Em lotes? Não, previsto, anunciado. Mas eu se pegar nas áreas industriais e empresariais do município, os lotes estão todos vendidos. Todos. Só que nunca construíram lá. O que é que aquilo representa em empregos? Zero. Zero. Se for a muitas das zonas industriais, que vou aqui à do Roligo, que é uma das maiores, ainda tem lá muitos lotes pelo meio por vender. Mas eles têm dono. E foram comprados com projetos, de certeza. Porque senão não havia o direito de reversão. Teriam que fazer investimento até ao fim de X anos, porque senão voltariam. Nunca fizeram isso. Porquê? Porque muitos deles foram comprados pelos amigos. No sentido de especular, quando a Câmara dizia que não seriam para fins especulativos. Mas foram. Continuam a ser. De que forma é que medidas é que tem a CDU para preencher então as zonas industriais e criar emprego? Eu costumo dar o exemplo aqui de Estarreja, um município que está longe de ter a pujança de Santa Maria da Feira, porque está, mas que se vai requalificando e posicionando em relação aos seus vizinhos. Estarreja tinha um problema, tinha e ainda tem, que é um problema ambiental grave, pesado. Ainda não vai... Há mais de 3, 4 anos era o segundo ou o terceiro município com a pior qualidade do ar no país. Relembro que também Espinho também o era o segundo, ou um era o segundo, o outro o terceiro, era assim. E deve-se a quê? Deve-se essencialmente ao facto de ter ali indústrias químicas que libertam gases que são nocivos para o ambiente. Acontece que uma das apostas do município foi exatamente fazer o inverso. Criar uma zona para atividades certificada, para atividades deste género, uma zona certificada ambientalmente. E conseguiu fixar indústrias de topo neste campo, onde já empregou, nos últimos anos, 600, ou onde foram criados 600 postos de trabalho, efetivos. Não é no papel, não é no mapa, são efetivos. E passa-se lá e vêem-se que, inclusive, determinadas atividades que depois vêm por arrasto, ali estão presentes. Até as superfícies comerciais estão a aparecer novamente em Estarreja. Ao mesmo tempo, procura-se, a nível de impacto, tornar Estarreja mais atrativa.
E uma das maneiras de trazer gente a Estarreja foi criar uma coisa que é quase única ainda na nossa região, que é um parque para autocaravanas que não existia. Estarreja foi um dos primeiros. Sendo atrativo, porquê? Porque havendo limitação de paragem, etc., vão a Estarreja fazer lá as suas mudanças de cassetes de sanitárias, etc., carregar água, abastecer, não sei quantos, e passam por Estarreja. E convém não esquecer que as localidades onde muitas das vezes nós não vamos, depois passam a ser quase que aquele exemplo do mito que está lá no meio do deserto, ou no meio de uma serra, de uma encosta. Mas não, Estarreja está a certificar-se para a atividade industrial e, ao mesmo tempo, requalificou-se também ambientalmente. Criou percursos na natureza, e relembro aqui o Biorria, que é um percurso interessantíssimo. São 3, ali numa zona ambientalmente periclitante no que diz respeito à atividade agrícola e à própria atividade da própria ria, porque muitas das vezes ela entrava ali pelos campos agrícolas e destruía tudo, as motas, nomeadamente as motas separadoras dos campos. Acontece que fizeram ali uma intervenção muito válida, que hoje, se lá se vai, eu já lá fui várias vezes, está sempre com gente a fazer, e é belíssima para a observação, por exemplo, de aves e anfíbios ou batráquios. Portanto, a CDU propõe a captação de investimento nessa indústria não poluente para a feira. Sim, nós não temos uma única zona industrial que esteja certificada. Nós temos meras áreas urbanizadas para atividades empresariais e industriais. Não têm um berçário, não têm uma lavandaria, não têm muitas nem um restaurante, não são servidas por transportes públicos, têm más qualidades nas vias, em alguns casos os passeios são inexistentes ou estão destruídos, etc, etc, etc. É só ir ver. É só ir ver. E depois temos outra coisa, Paulo Sérgio, é que a revisão do PDM, quando foi feita, criou alguma polémica, porque inclusive atingia alguns dos interessados que eram os presidentes de junta. Que era grande parte das unidades fabris de classificação económica que fosse, digamos, perniciosa para estar no meio urbano, teriam de ser deslocalizadas para as áreas industriais. Não foi uma única unidade deslocalizada. Porquê? Porque, em alguns casos, os próprios presidentes de junta eram titulares dessas mesmas fábricas ou unidades fabris. O que é que temos hoje? Temos, no caso da cidade, por exemplo, de Fiéis, temos várias unidades fabris no meio da cidade. E vamos a qualquer freguesia e temos serralharias, até fundições existiam em alguns casos, pequenas fundições, que são atividades que têm que ter, durante o período diurno, em atenção, produzem ruídos, poeiras, gases, etc. Mas não foram deslocadas para as zonas industriais. E o mesmo aconteceu com o PERM. A primeira ideia para o PERM era deslocar todos os sucateiros, perdoem o termo, hoje serão coletores ou recoletores de materiais automóveis, para uma área específica. O que é que vai acontecer? Vão continuar junto da número 1, sendo que a Estrada Nacional número 1, hoje também conhecida por ICA2, tem também no próprio PDM de Santa Maria da Feira um estudo que custou milhares de euros, que foi estudada para ser requalificada e devolvida às populações envolventes. Onde é que isto aconteceu? Em lado nenhum. Porque o interesse da Câmara é cumprir com os dossiês, cumprir com as obrigações legais e depois assobiar para o lado. É o que aconteceu em relação às zonas industriais, ao PERM, à requalificação do IC2, etc, etc, etc. Uma preocupação transversal a todos os partidos prende-se também com a estratégia que se deve adotar para tornar o Europarque rentável. O que é que pensa a CDU sobre este equipamento e que vida é que lhe deve ser dada para essa sustentabilidade, professor? Nós já apontámos uma ideia que depois, inclusive, eu, enquanto cidadão, não é propriamente uma ideia da CDU, mas a ideia que eu avancei e que depois alguns se dedicaram também a trabalhar, era deslocalizar para ali todos os serviços camarários e municipais. E não corremos o risco, professor, de esvaziar o centro da feira que praticamente sobrevive à custa desses mesmos serviços, em termos de movimento?
Possivelmente algumas das atividades que ali existem e que cada vez mais também vão tendo dificuldade, porque repara, nós tínhamos uma lógica dos serviços municipais que se estabelecia em projetos em papel, que eram coisas maçudas, pesadas, demoradas, difíceis. À volta da Câmara foram-se instalando empresas de policopiação, de produção disto e daquilo. Eu penso que aqui é um caso de deslocar a atividade, não tem nada a ver. O que temos é uma Câmara que está espartilhada em mais do que um espaço, sem grande comunicação entre eles, não é? Ainda bem que num caso fizeram uma recuperação de um imóvel, que senão de outra forma se calhar hoje seria um imóvel degradado, mas para o cidadão é uma dificuldade acrescida. Num período, por exemplo, em que exista uma atividade, um imaginários, uma viagem medieval, o cidadão que ir à Câmara não tem onde meter o carro. Porque quando se parou o trânsito em frente à Câmara e passando ali pelo Sr. Plácido e em frente ao edifício mais novo da Câmara Municipal, a primeira ideia que veio à Alissa foi de que seria ali construído um parque subterrâneo, até hoje. Inicialmente ainda existiram ali uns parquímetros, foram os primeiros do município, ali, mas depois caiu tudo e ficou como está. O que é certo é que hoje o cidadão desloca-se muitas das vezes entre os diferentes edifícios da Câmara Municipal, porque eles estão um pouco por todo lado. E depois, se quiserem fazer registro, isso tem de ir à Cruz. E para nós poderia ser uma opção. A área do Europarque é uma área apetecível. Uma área que está livre, já foi especulativamente apontada para campos de minigolf, health clubs de saúde e até health clubs de residenciais. Porque é uma área perto de uma autoestrada, a 20 km de um porto, a 8 ou 10 km da praia. É uma área interessante. Para quê? Para a especulação imobiliária, não temos dúvida disso. E os primeiros projetos que para ali foram apontados, inclusive apareciam com a etiqueta de PIN. Projeto de interesse não tinha de interesse a não ser o do próprio especulador. Para a população de Espargo aquilo é uma espécie de ilha. É um corpo estranho, porque qualquer cidadão queira ir ali não pode. Tem propriedade privada. Agora, estão ali milhões que são de todos, porque o que a anterior proprietária, a Associação Empresarial, fez foi, usou o Estado como fiador e depois deixou-lhe no colo aquele imbróglio, não é? A Câmara da Feira teve o arrojo de receber aquilo do Poder Central, dizendo que iria fazer dali um toque de Midas, iria inverter toda aquela situação. O Europarque nunca deu lucro, primeiro. O Europarque sempre foi caro na sua manutenção. O Europarque continua a ter estes mesmos problemas. Mas a Câmara da Feira continua a tapar o sol com a peneira. E como é que isso se inverte, professor? Como é que se põe o Europarque sustentável? É essa a questão. Só com os serviços também não garante isso, não é? Pois não, mas repara, nós temos, por exemplo, grande parte das áreas de registro estão a pagar rendas. E chorudas rendas. Rendas chorudas. Depois temos a necessidade de um centro discricionário de transportes públicos, que não temos. Podia estar ali. Podia ter, inclusive, ali uma plataforma logística de cargas. Não temos. Está ali a um passo da autoestrada. Há a construção de uma a norte de Lisboa, há uma aqui também junto do Porto. A Feira podia ter também. Há muitas possibilidades de rentabilizar ali aquela área. E depois tem também a parte científica. Temos ali um visionário que, após o início fulgurante, hoje está em perda, mas não deixa de ser o seu interesse. Como também a área apetecível, que é ter ali uma zona que poderia também ser atrativa até a nível desportivo. Porque não também valorizar aquilo com uma infraestrutura municipal desportiva, não sei, neste âmbito, da corrida ao ar livre, do corta-mato, etc, etc. Há muitas coisas que teriam de se fazer um concurso de ideias, um brainstorm para ali fazermos ver
qualquer coisa que fosse... Faltou, na sua perspectiva, professor, esse estudo, e nós vivemos muitos estudos neste país e depois em termos palpáveis gasta-se muito dinheiro e não se consegue chegar a conclusões, mas na sua perspectiva, faltou uma discussão pública sobre este assunto de que vida vamos dar ao Europarque para que haja uma estratégia definida e não um conjunto avulso de ideias para ver no que dá? Assim é. Eu penso que houve a vontade de uma pessoa e adquiriram isso como um incontornável e vamos ficar com a adoção desta área. Só que com a adoção do Europarque vêm as faturas. E nós, na altura, quando a Câmara Municipal, através de Emílio Sousa, dizia que a fatura rondaria os 400 mil euros, 400 mil euros será se tivermos 365 dias, 24 horas, um segurança em contínuo. Não deverá andar muito longe disso. É só fazer as contas quanto custam 24 horas um segurança. Mas a Emílio Sousa vendia isso, para depois colocarmos sistemas de rega, se colocarmos energia, águas, saneamentos, tudo isso. Há ali custos que são incontornáveis, bem mais elevados que isso. Agora, o Europarque, quando foi feito, megalomanamente levado a efeito, porque ele andou a arrastar-se, já estávamos em decréscimo no que diz respeito a interesse em relação a estas superfícies. Não é por acaso que a norte do Porto, na altura também, a Exponor estava com problemas. E hoje a Exponor não tem a ocupação que sustente facilmente aquela infraestrutura. Agora, não é com um concerto disto ou uma exposição daquilo que o Europarque é viável. Tem que ter quase um quase contínuo que permaneça aberto praticamente o ano, porque senão é sempre um problema manter aquilo sustentável. Não temos também presente que tenha de ser completamente, economicamente seja rentável. A Câmara pode assumir, uma parte do Europarque será sempre para a utilização da Câmara, porque uma parte será nitidamente um prejuízo, mas é um prejuízo socialmente que nós assumimos. Se a Câmara, por exemplo, fizer lá todas as festas que realiza, não digo os almoços e jantares dos candidatos à Câmara, fizer lá muitos dos seus eventos, se, por exemplo, pegar nas suas escolas de música e fizer ali um festival de música clássica, se não faltam, terá que assumir que parte desses custos são inerentes à utilização dos munícipes que fazem do Europarque. E aí é socialmente aceitável. Para o usufruto. É o usufruto próprio, não é? O professor falou há pouco no Centro Coordenador de Transportes, tem sido uma questão que de 4 em 4 anos se fala, mas na realidade não existe nenhum em Santa Maria da Feira, um concelho que tem a dimensão que tem, a projeção que tem, é uma lacuna que demora a ser colmatada. CDU o defende também a construção de um Centro Coordenador de Transportes e onde? Bem, nós já tivemos episódios que foram nitidamente de rir, não é? Quando se fizeram uns zigue-zagues junto do Hotel Nova Cruz e uns zigue-zagues aí um pouco por Lourosa também, junto do número 1, e se chamou àquilo parques discricionários de autocarros, estavam a brincar connosco. O que acontece é que outras localidades foram fazendo os seus centros de coordenadores de transportes. São João da Madeira já tem umas 2, 3 décadas, Oliveira das Mães ainda terá mais, Espinho já tem um de uma empresa privada há muitos anos, e outras por aí vão tendo, mas vou a localidades, por exemplo, como Sernancelha, e uma localidade tem 1/10 da população da Feira, tem um centro de transportes que envergonha Santa Maria da Feira. Porque está bem feito, porque tem mais do que uma função, etc. É onde se faz a feira, etc. Se formos a Vouzela, a antiga estação foi transformada em centro de transportes e está bem trabalhada e tem uma funcionalidade, etc. Mas também, para um município que quase não tem transportes, hoje temos de ponderar que tipo de centro de transportes é que queremos, porque, efetivamente, esta é que é a questão. Eu vivo em Fornos, vivo a 3 km do centro da feira. Mas se quiser vir a Santa Maria da Feira, ou tenho carro, ou não tenho transportes. O único transporte que eu tenho garantido é o transporte escolar. O único transporte que eu tenho garantido é o garantido por uma superfície comercial
que vem buscar os clientes às X horas todos os dias. Porque não existe uma rede de transportes. E esta questão coloca-se, por exemplo, a pessoas de idade, muitas das vezes que já têm a família deslocada para outras regiões, e querem ir a um centro médico, a um hospital, a uma consulta, a uma análise, ou até à cidade, e não têm transporte. Porque não existem transportes em Santa Maria da Feira. Existem, efetivamente, uma mão cheia de firmas a operar, mas quando os circuitos deixam de ser viáveis, economicamente, elas abandonam-nos. E a feira o que é que faz? E o município o que é que faz? A feira cria um mini autocarro, agora já não é mini, é normal, concessionado a uma empresa, diz que custa 200 e tal mil euros, que faz um pequeno circuito. E ficámos a saber que vai ser alargado agora, no início de setembro, a Sanfins. Isto basta? Não, não basta. Não basta. Basta ver que municípios da grandeza ou da dimensão de Santa Maria da Feira têm já mini frotas e redes estabelecidas que servem os cidadãos. Agora, como é que se rentabiliza um transfeira que custa mais de 200 mil euros? Alargando a rede e pondo-o a servir. Se eu, em vez de estar a servir aqui comadres e compadres, com minibus e outras carrinhas, etc., pegar no transfeira e servir Fornos, Mosteirô, Souto, e vem à feira e passa nas escolas, etc., em coroa de hora a hora, o transfeira passa a ter gente porque tem, inclusive, logo ali, uma população interessada que são a população escolar. E se eu fizer o mesmo com o sentido de São João de Ver, Airas, desce pelo centro de São João de Ver e vem novamente à Fernando Pessoa, tenho ali mais gente. Agora, se eu puser o transfeira a circular do Cavaco à Cruz e ir ao campo de futebol do Feirense, eu ando com 2, 3 pessoas lá dentro, depois tenho prejuízo, é óbvio. Mas eu quero ter prejuízo. É esse o grande objetivo do transfeira. É ter prejuízo para termos uma alegação válida de que é injustificado o transporte público. Pois é. Assim é. E que solução é que tem a CDU? Onde é que se localizaria, por exemplo, esse centro de transportes que falávamos? Esse centro de transportes tem que ser à saída da autoestrada, ali na Cruz? Poderia ser, até porque nós somos, como sabe, alguns dos expressos, nomeadamente os que se dirigem para Vila Real e Bragança, e desde que aí passou a haver um núcleo de ensino superior com muita pujança, como é a UTAD, passou a ter também procura de jovens que vão daqui para lá. Acontece que nós já tivemos a passar pela feira grande parte dos expressos que iam para Lisboa. Hoje não o fazem. E passavam e paravam aonde? Paravam num parque empoeirado e sujo, junto da Cruz, junto dos passionistas. Sem qualquer qualidade. Agora, custaria muito ponderar um ponto de passagem que evitasse, por exemplo, que nós observemos autocarros a fazer verdadeiro rendilhado nas vias, que é passar junto do Marcolino de Castro, depois ter que cortar ali para ir ao hospital para andar a fazer ali um verdadeiro enredo de circulação. Não, porque as pessoas que estão para o hospital, em princípio, estão ali com um interesse, que é ir ao hospital ou sair do hospital e ir para as suas casas. Mas os que vêm para tomar os expressos estariam nitidamente à saída da localidade. Eu, se quero tomar um expresso em Lisboa para vir a Santa Maria da Feira, eu vou tomá-lo à Estação do Oriente, que é onde estão hoje os expressos. Já não vou à Praça das Cebolas, como era antigamente. Nem vou continuar a pensar que vou à Praça das Cebolas. Não há lá autocarros sequer. Foram todos deslocalizados. Foi feito ali um terminal e é ali que se toma. Como também sei que, chegando ali de autocarro, tenho ali uma praça de táxis fortíssima. E chegando ali tenho também o metro. E chegando ali tenho ali a estação de comboio. Está tudo interligado. O que é que tem a feira? Tem nada, não tem nada interligado, porque também nunca houve interesse nesse sentido. Eu reparo, um cidadão que chegue, vindo, imaginemos, de Espinho, venha à feira no seu espaço de lazer, chega à estação de caminho de ferro, quer um número de táxi para se deslocar de táxi para algum lado, não há telefone fixo, nem tem fixado em lado nenhum, que táxi é que pode tomar ou a quem é que pode chamar. Nem sabe o horário dos autocarros, não sabe nada.
E é isto que se tem como política de turismo, transportes, etc. em Santa Maria da Feira. Estamos a terminar esta nossa conversa, professor. Para o final, como sempre, dou a cada candidato alguns minutos que possam explanar aquilo que não foi dito nesta conversa e que queiram, naturalmente, aproveitar o momento. Paulo Sérgio, eu desde já agradeço a disponibilidade da Rádio Clube da Feira para dar estas palavras aos cidadãos que nos ouvem e que estão interessados em dirimir com outros, inclusive, as suas ideias políticas e levar a que outros também optem por votar CDU, votar na diferença, votar essencialmente num quebrar de continuidade que mais de 4 décadas ininterruptamente têm governado o município da Feira. A Feira é, sem dúvida, um município que tem grandes potencialidades, não porque tenhamos aqui um especial manancial subterrâneo em riqueza, mas porque tem gentes de grande qualidade. E porquê é que temos gente? Porque este território foi apetecível já em épocas bem remotas da nossa história, porque estamos estrategicamente posicionados numa zona que fixou o homem que tem sempre como seu grande objetivo, o primeiro e grande objetivo é o prazer pessoal. E esta zona, que é belíssima, tem de ser novamente requalificada e redimensionada à dimensão dos feirenses, dos municípios feirenses, para que lhes seja dada a qualidade de vida a que têm direito, que é isso que não existe em Santa Maria da Feira. Há qualidade de vida para uma mão cheia de feirenses que enriqueceu com a especulação do betão que se fez na década de 90, mas as pessoas, pelo contrário, perderam, digamos, aquilo que as levou a fixarem-se aqui, que era uma terra aprazível, única, que tinha tudo o que era necessário neste território. E é isso que eu proponho aos feirenses. O voto à esquerda, o voto com este estado de coisas de continuidade que tem de acabar de vez. Muito bem, professor, muito obrigado pela sua presença cá. Terminamos então esta conversa com Antero Rezende, o candidato da CDU à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas próximas eleições autárquicas.